Ah, não, mano, já começou a partida, vocês ficam apertando esse botão, desse jeito ninguém mais joga. Desculpa, gente, mas parece que é o roxo, porque ele não tá falando nada. A última partida vocês sabem. É porque ele era o impostor e não falou nada, né? Oxe, eu não sou obrigada a falar, eu falo na hora que eu quero.